Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base, 1 Samuel 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento e sabedoria da tua palavra, que possamos aprender como usá-la no nosso dia a dia. Sê conosco, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. 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 Só para relembrar os irmãos, o último capítulo que nós pregamos, Saul foi reprovado porque desobedeceu a Deus na batalha contra os amalequitas. Dentro desse capítulo, mostra que Samuel teve dó de Saul e que orou por ele uma noite toda, e que Samuel não mais veria Saul até o dia de sua morte. Aí a Bíblia inicia uma nova narrativa. Aqui nós vamos entrar praticamente no reinado de Davi. Aqui Saul vai começar a sair de cena e Davi vai começar a entrar em cena. Uma coisa interessante é assim, veja, Davi vai ser ungido, e aí a gente se pergunta, por que Deus não faz dar um treco em Saul? Saul morre e Davi imediatamente vira rei. Se fôssemos nós no controle, faríamos assim, dava game over em Saul e já colocava Davi. Só que vão acontecer uma série de fatos e circunstâncias, várias situações. E muitas vezes a gente se pergunta, fala, irmão, não entendi, por que Deus age dessa forma? Entenda, Deus é Deus de processos, como eu sempre falo. E Ele nos treina nas várias situações de nossa vida. Dentro dessas situações, Ele nos molda, Ele nos capacita. E Ele, inclusive, com Samuel já velho, Ele está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque esses processos vão durar por toda a nossa existência aqui na Terra. E Samuel aqui já está com uma certa idade. E Deus fala para ele, olha, enche um chifre de azeite e vai para a casa de Jessé, o belemita, que lá um dos filhos dele eu vou levantar rei. Lembrando, hoje em dia, infelizmente, tem igreja que unge com óleo a pastores e diáconos. Isso não é bíblico. Unção com óleo é no Antigo Testamento para os reis. No Novo Testamento, a unção com óleo é apenas para os doentes, que não podem ir à igreja. Pode usar no culto, vez ou outra sim, mas não é obrigatório. Entendeu? Pastores, eles são ordenados, eles não são ungidos. Então aquela história, não toque num fio de cabelo do ungido do Senhor, isso aí é terrorismo gospel. Entendeu? Isso é desculpa para gente que ensina o que não deve e não quer ser questionado. Aí fica aquela frase, não toca num fio de cabelo do ungido do Senhor. Isso não é Novo Testamento, não tem nada a ver com isso. Agora, na história de Davi e Saul, nós vamos ver essa aplicação e vamos ver o que Davi faz quando tem a oportunidade de tocar num rei ungido do Senhor. Isso nós vamos aprender. Amém? A narrativa continua, versículo 2. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos. E disse, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao
sacrifício. Veja, olha que interessante. Deus dá uma estratégia para Samuel. Por quê? Porque se Saul soubesse que Samuel fosse ungir um rei, Samuel seria morto por alta traição. E nós vamos ver do que Saul é capaz de fazer nos próximos capítulos, para se manter no poder. Então Deus dá uma estratégia, fala, ó, pega uma vaca e vai sacrificar. Quando Samuel chega na cidade, os anciãos vão receber. Veja, Samuel é a maior autoridade espiritual de Israel. E a Bíblia fala que eles aparecem temendo. Tipo, o que aconteceu? Temos que lembrar que quem despedaçou o líder Agag foi Samuel. Entendeu? Então, o que acontece? Samuel tinha autoridade. Samuel era alguém respeitado. Samuel teve momentos que tinha orado e a terra tremeu. Samuel tinha orado e uma forte tempestade veio sobre os inimigos. Era alguém com autoridade. Então, os anciãos, que não são bobo nem nada, chegou Samuel, foram lá atender o homem. Entendeu? Gente, cuidado com a autoridade. Hoje em dia nós vivemos no mundo uma crise de autoridade. A autoridade pode colocar você em situação muito difícil, mais do que você pensa. Cuidado, não fica levantando o nariz para quem não deve. Entendeu? O respeito, a moderação, o bom senso. Veja, já vi irmãos que o guarda parou eles e ele quis dar uma de macho com o guarda. Maravilha, saiu com uma Bíblia de multa. Acabou toda a macheza. E Deus ensinou para ele o respeito com a autoridade. Saiba conversar, tome cuidado. Seja sábio. Evite briga, evite contenda. É o que esses anciãos estavam fazendo. Só que Samuel fala, não, se santifica que eu vim sacrificar. Resolveu. Aí você vai falar, nossa, pastor, Deus mandou mentir? Eu não vi mentira nenhuma aqui. Eu só vi uma verdade incompleta. Ó, vim sacrificar. Agora, o que eu vou fazer durante o sacrifício é da minha conta, não de vocês. Quem foi que disse que você precisa contar tudo para todo mundo? Entendeu? Existem coisas que não se contam para todo mundo. Existem coisas que somente pessoas muito próximas suas sabem. Um dos segredos do sucesso é saber para quem você conta os seus planos. E normalmente só falar depois que os planos estão concretizados e que a vitória já chegou. Cuidado com quem você fala as coisas. Isso aqui é um ensino que emana da passagem. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Veja, aparece o primeiro filho de Jessé, Eliabe. Boa estatura, bonito, a cara de um rei. Samuel olhou e falou, está aqui o rei. É o primogênito, é o mais velho, é esse aqui que eu vou ungir. Mas para surpresa dele, olha o que acontece, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que acontece aqui? Cuidado com as aparências. Num dos estudos que eu estava fazendo dessa palavra aqui, eu consultei uma página do YouTube que é a Escola do Discípulo. Eles até fazem um bom trabalho. Tem uma coisa ou outra que eu não concordo, mas são irmãos queridos, são zelosos pela boa palavra. E ele contava que quando ele era líder de célula, ele vinha orando a Deus por um líder em treinamento. De repente chegou um cara conversava bem, sabia de Bíblia, sabia se expressar, falou, pronto, Deus atendeu a oração. Foi um poço de dor de cabeça. O camarada infernizou o grupo pequeno deles. E ele falou, realmente não tem que ver como a gente vê, tem que ver como Deus vê. Então cuidado, as aparências enganam.
Tem muito lobo em pele de cordeiro. Tem muita gente hoje em dia que se esconde atrás da fachada de que é crente. Na minha experiência do comércio, os meus clientes retratavam o seguinte: quando alguém vinha fazer ficha aqui na loja, e a primeira coisa que ele falava que ele era crente, normalmente criava problema. Eu falava, é lógico, para que o cara... Você perguntou se o cara era crente? Ele falou, não, então por que ele está querendo falar? Se você é crente de verdade, você vai fazer diferença por suas atitudes, você não precisa falar. Aí a pessoa vai vir perguntar, nossa, você tem algo de diferente. Lógico, não precisa ser o agente 007 do Evangelho, mas não pode também se esconder atrás de uma capa de crente. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse ainda, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não vos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, e de formoso semblante, e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Até aqui. Vamos começar do fim do começo. Veja, no Antigo Testamento o Espírito Santo era temporário. Por isso que muitas pessoas erram quando diz que um crente nascido de novo perde a salvação. Porque eles pegam passagens do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo era temporário e era retirado das pessoas. É muito simples, é só ver o caso de Sansão, é só ver o caso de Gideão, é só ver o caso de Saul, é só ver o caso de Davi. O Antigo Testamento é recheado. Qual que é o problema? Por causa de uma teologia falha, muitas igrejas pegam passagens que estão ligadas à capacitação do Espírito Santo para um propósito, para um plano. E pegam essa passagem, veja, cumprido o plano, não precisa mais Espírito Santo. Entendeu? Gideão cumpriu o seu plano. O que ele fez? Morreu velho, gordo e cheio de filho. Sem uma gota de Espírito Santo. Foi para o inferno? Não. Gideão, inclusive, está no capítulo da fé. De Hebreus 11. Entenderam? O Espírito era temporário. Agora, no Novo Testamento é diferente. Quando o crente nasce de novo, ele nasce por ação do Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, e a primeira coisa que acontece, ele vai amar a Deus e se arrepender dos seus pecados. E o Espírito Santo é o selo da garantia de que mesmo morrendo você vai ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. O mesmo selo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus é dado a você para que você ressuscite. Por isso que um crente não perde a salvação. Ah, pastor, que bom, então não preciso mais ir para a igreja. Ah, meu filho, que bom, mais um candidato ao inferno. Porque crente de verdade jamais vai pensar isso. Se você tem o Espírito Santo, a coisa que você mais vai querer é vir para a igreja e ouvir a boa, santa e perfeita palavra de Deus. E vai vibrar com ela. E vai ter prazer nas coisas do Senhor. Essa é a marca. É a diferença entre um hipócrita enganado e um crente verdadeiro cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Aí, resumindo aqui, mais um ponto da passagem. O maior evento da família. O líder espiritual nacional visita a casa.
A família toda reunida. E quem é o único que está trabalhando? Davi, o mais novo. É impressionante isso. Alguns até defendem que Davi era meio rejeitado. Era, sabe, o filho mais novo? Não presta para nada, só para tomar conta de ovelha. Só que era exatamente aquele menino que estava trabalhando, que era segundo o coração de Deus, entenda. Não é que o coração de Davi era perfeito. É que Deus conhecia Davi e Davi era segundo o coração de Deus. Porque às vezes o pessoal por aí troca um pouco na maneira de falar. Quem escolheu Davi foi Deus. Soberanamente, livremente. Ele poderia escolher qualquer um, porque quem capacita para a obra é Deus. Ele não dá o Espírito. Se ele dá o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo, está resolvido. Mas ele soberanamente escolhe Davi. A eleição de Deus é soberana, por motivos que nós não sabemos. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 14, olha que interessante. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Olha que interessante. Davi recebeu o Espírito Santo se retirou de Saul. Aí você fala, nossa, coitado de Saul, coitado mesmo, porque além do Espírito Santo se retirar, um espírito mau da parte de Deus começou a assolar Saul. Olha que sério. Perdeu a unção do Espírito, que tinha sido reprovado como rei. Além do que, um espírito mau começou a atormentar. Por exemplo, Sansão perdeu a unção do Espírito. Quando cortou o cabelo, o Espírito se retirou. Mas nenhum espírito maligno começou a atormentar ele. Agora, nós não sabemos aqui que tipo de acerto que foi feito. Mas o que nós sabemos é que Deus, na sua soberania, deu ordens no mundo espiritual que fizeram com que um espírito mau assolasse Saul. Deus é soberano sobre todas as coisas, até sobre o diabo. No livro de Jó nos mostra a limitação que foi feita para o diabo agir. Deus falou, ó, só não toca na vida dele. Primeiro falou, ó, toca tal, toca ali, toca ali. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Dizendo como? Que quem controla o diabo é Deus. Amém? Amém. Então essa ação aqui foi uma autorização da parte de Deus. Pode acontecer hoje? Não temos uma referência para salvos. Mas a Bíblia nos mostra, Jesus nos ensina, ao falar com os fariseus, o seguinte, ó, vós sois filhos do diabo e seguem os seus desejos. Então nós podemos afirmar hoje que quem não é salvo está debaixo de influência demoníaca. Essa é uma afirmação muito séria que Jesus fez. Entendeu? Jesus erraria na sua teologia? Jamais. Entendeu? Então, isso mostra a situação que nós vivemos no mundo. Todo mundo, em algum grau, está exercendo a sua filiação ao diabo. Alguns mais, outros menos. Tudo isso controlado por Deus. Por quê? Porque pessoas incrédulas são capazes de fazer coisas boas. O mundo está recheado de boas ações feitas por incrédulos. Porque o homem não perdeu completamente a sua imagem e semelhança de Deus. Ela foi comprometida. Entendeu? Por isso que você vê, às vezes, em várias religiões, pessoas boas. Que com a sua bondade vão para o inferno. Se não nascerem de novo e não crerem em Jesus. Entendeu? É o que a Bíblia ensina, é uma verdade dura de lidar. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Versículo 15. Olha que legal. Então os criados de Saul lhe disseram,
Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Olha que interessante. Por que quando vinha, alguém não levantava e falava, está repreendido e está expulso em nome de Jesus? Porque nós ainda não estamos na nova aliança. Por que eu posso usar a autoridade do nome de Jesus e expulsar um demônio? Porque o Espírito Santo mora em mim. E eu expulso demônios pelo poder do Espírito. Entendeu? Aliás, uma das coisas, vou falar uma coisa para você, uma das coisas mais bacanas que tem, uma das coisas mais feias que tem é uma manifestação demoníaca. Mas se você agir rápido, mandar sair rápido, é a coisa mais linda que tem, porque não tira a dignidade da pessoa. Eu sou assim, se acontecer, faz tempo que não acontece, mas se acontecer, já manda calar a boca, manda sair rapidinho, porque aquilo ali é indigno. E quando você vê a pessoa liberta a pessoa livre da ação daquele demônio, porque é liberto só através da salvação. É a coisa mais linda você ver o poder de Deus resgatando aquela pessoa. É muito bonito, é um ato de amor. Não pode ser usado como um ato de espetáculo. Só que aqui eles não podiam fazer. Para vocês terem uma ideia, quem começa a expulsar demônio na Bíblia é Jesus. Após ele, os seus discípulos e os seus seguidores. É uma coisa impressionante. Conta a tradição judaica que através de rituais muito complicados, envolvendo leitura de salmos, envolvendo hinos, envolvendo uma série de coisas, alguns rabinos raramente conseguiam fazer um exorcismo. Então aqui, esses criados, o que eles estão imaginando? Bom, vamos cantar música para Deus, que vai melhorar a tua situação. Entendeu? Não que exista uma unção especial na música. Isso é papo furado. Existiu um livro, um best-seller, chamado Louvor que Liberta. E aí surgiu no meio evangélico ocidental um falso ensino de que a música tem poder para libertar. E uma das passagens que eles usam é essa. Só tem um problema com essa visão. Davi toca música, Saul melhora, mas o espírito maligno volta. Não resolve. Apenas alivia. Entendeu? Então, assim, cuidado com conceitos que não estão na Bíblia. Imagina Jesus, surge o endemoniado gadareno. 2, segundo Evangelho de Lucas. Aí Jesus fala, fica quieto. Aí vira para Pedro e fala, quem é que sabe tocar harpa aí? Começa a tocar. Jesus jamais fez isso. Os apóstolos jamais fizeram isso. Imagina o apóstolo Paulo chegando para a adivinhadora da cidade de Filipos e cruzando com ela, em vez de expulsar o demônio, fala, não, pera aí que eu vou chamar o meu amigo Silas, que sabe tocar uma harpa, para você ser liberta. Não, ele fala, sai em nome de Jesus, e saiu. Percebe como existe, infelizmente, muito folclore evangélico em coisas que não estão na Bíblia. Entendeu? Lógico, se alguém te falar, veja, talvez nem vale a pena entrar em discussão. Mas vocês, como ovelhas minhas, debaixo da minha responsabilidade, têm que conhecer a verdade. Meu papel é esse, ensinar o certo. Amém? Aí se alguém quer aprender, você pode até pegar a palavra e falar, ouve essa palavra aqui que o pastor vai explicar. Acabou. Se a pessoa se interessa, ela vai ouvir a palavra. Se não ouvir, continuamos irmãos, continuamos amigos, está tudo bem. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita,
que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. E então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Até aqui. Olha que interessante. Davi tinha um emprego. Cuidava de ovelha. De uma hora para outra ficou com 3 empregos. Passou a tocar para o rei e passou a ser pajem de armas, escudeiro do rei. Em uma jogada, olha como Deus é econômico. Deus retira o espírito de Saul, Deus coloca o espírito sobre Davi, Davi de unção, para rei. Aí o que acontece? Deus evidencia Davi. Eu pergunto, no palácio de Saul, tinha gente que sabia tocar harpa? Com certeza. Mas quem tinha sido escolhido para rei e para estar ali? Davi. E aí um homem é levantado para apresentar Davi. Davi vai para o palácio. Saul ama Davi. E gosta tanto e fala: ó, deixa o menino trabalhando aqui comigo. E cada vez que Saul ficava mal, Davi tocava sua harpa. Entendeu? E aí o que acontece? O espírito mau se retirava. Mas esse aqui é um caso isolado no Antigo Testamento. Quando Jesus falou: em meu nome beberão coisas mortíferas, não fará mal. Em meu nome expulsarão demônios. Lembra dessa passagem? Em meu nome pegarão serpentes, escorpiões. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome tocarão harpa para expulsar demônio. Está isso lá? Não. Percebe o problema de uma má teologia? Eu quero pegar um fato isolado. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dando... Fecha aqui para mim. Deus está dando um estágio para Davi. Deus unge Davi como rei. E Deus coloca ele para trabalhar no palácio. E para ser escudeiro do rei. Cargo de confiança. O escudeiro podia pegar uma arma e matar o rei. Se fosse bem pago. Então o que acontece? Deus começa a treinar Davi, ver como funciona o trabalho, como é que é o dia de Saul, como Saul atende, como Saul se comporta, como Saul governa, quais são as atitudes de rei. Deus é econômico, Deus está trabalhando em tudo. E por que Deus faz isso? Porque Ele escolheu a Davi. A Bíblia nos ensina que aquele que escolhe é o que capacita, é o que faz toda a obra. E aí entra uma coisa muito importante que eu tenho que aprender. Existe uma doutrina bíblica que às vezes incomoda muito os homens do mundo ocidental. Que doutrina bíblica que é essa? É a doutrina da eleição. E por que essa doutrina incomoda tanto? Porque numa sociedade onde nós somos levados a pensar que a nossa opinião é a mais importante, diante da doutrina da eleição, a nossa opinião não vale nada. E isso incomoda o homem moderno. Entendeu? Aí a pessoa vai falar: pastor, mas aí no caso está falando de uma eleição para um propósito. Sim, aqui é uma eleição que a gente chama corporativa.
Essa eleição aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo estava indo perseguir a igreja, pegar cristão para ser morto. Deus não perguntou para Paulo se ele queria, Deus não perguntou para Paulo o que ele achava, simplesmente Deus interrompe a viagem no meio da estrada de Damasco. Aparece para Paulo, Paulo cai do cavalo cego. E Deus fala com ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo responde, quem és tu? Eu falo, sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Mas faz o seguinte, vai até a cidade de Damasco, entra na rua chamada direita, que eu vou mandar alguém lá. E aí Paulo entra em jejum absoluto de 3 dias, sem comer e sem beber. Até que Ananias, um discípulo, é visitado por Deus pessoalmente, por Jesus. E Jesus orienta Ananias a ir batizar Paulo. A pergunta é, Paulo teve escolha? A pergunta é, Davi teve escolha? Não, Deus simplesmente veio e interviu. E por que eu estou falando essa questão da escolha? Porque a eleição não é apenas corporativa. A Bíblia fala que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para nós sermos seus filhos. A Bíblia também nos ensina o seguinte, que aqueles de antemão ele conheceu, ele predestinou. Os que predestinou, ele justificou, salvou. Isso é uma ordem. Deus nos conheceu antes que nós existíssemos, escreveu nosso nome no livro da vida, escreveu a nossa vida, nos predestinou para sermos seus filhos, efetivamente veio e nos salvou e nos destinou à eternidade. Aí a pessoa pergunta, pastor, e minha parte? Sua parte foi o pecado. E a parte de Deus foi tudo. Foi a misericórdia. Aí você vai falar, pastor, mas aonde que está isso na Bíblia? Porque sempre me falaram que fui eu que escolhi Jesus. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu a frase, dá uma chance para Jesus? Legal. Eu separei, peguei essa oportunidade onde a gente mostra a eleição de Davi e eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Então vamos ao Novo Testamento para uma aplicação prática da eleição. Evangelho de João. Capítulo 6. Veja que interessante. Existe um texto clássico. Podem ir abrindo. Existe uma discussão na igreja que é o chamado calvinismo versus arminianismo. O que são isso? São modelos teológicos. No Brasil, 95% das igrejas são arminianas. Elas creem em algo chamado livre-arbítrio. Quem já ouviu falar, você tem livre-arbítrio? Eu pergunto, se você tem livre-arbítrio, quem quer parar de pecar? Levanta a mão. Levanta a mão, é para levantar. Quem quer parar de pecar? Se você tem livre-arbítrio, por que você não para? Não é livre. Nós não temos livre-arbítrio. Nós temos escolhas. Dentro da nossa natureza pecaminosa, nós podemos escolher. Só que a natureza pecaminosa nossa sempre vai nos afastar do Senhor. Então não confunda, a primeira coisa, não confunda liberdade de escolha dentro da sua natureza pecaminosa com livre-arbítrio. Os únicos seres humanos que pisaram nesse planeta que tinham livre-arbítrio foram Adão e Eva antes da queda e Jesus Cristo. Você só vai ter livre-arbítrio na eternidade, quando a natureza pecaminosa sua for removida totalmente. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque incomoda. Incomoda muito. Eu mesmo lutei contra essas doutrinas por uns 3 anos. Eu já fui arminiano. Cria que Deus salvava, cria que Deus
convencia do pecado, mas cria que a palavra final era do homem. Só que aí eu comecei a ser confrontado. Porque isso rouba a glória de Deus. Então, se perguntar para você, sua igreja lá é calvinista, você pode falar, de certo modo, sim. Somos calvinistas. Mas eu quero mostrar para você que o que eu estou propondo não é apenas um modelo. Nós vamos ler algum texto onde eu quero mostrar para você que é Deus quem nos escolhe. Entendeu? Então eu creio que nós estamos falando de Bíblia. Como é que eu interpreto a Bíblia? Eu interpreto assim. Todos os textos que falam que Deus salvou, a glória toda é de Deus. Todos os textos que mandam eu obedecer, o que eu faço? Obedeço. O juízo é meu. Entendeu? Sem complicação. Mas, se perguntarem, eu vou falar, sua igreja é calvinista? É, sou calvinista. O pessoal... Ah, quer dizer que Deus escolheu? Sim, Deus escolheu. Vamos ao primeiro texto. Vamos deixar a Bíblia falar conosco de maneira tranquila. Vamos ver as verdades que emanam do texto. Existe o texto clássico em Romanos 9, que todo calvinista usa. Eu não uso quase esse texto. Eu gosto de usar o Evangelho de João. Que João é extremamente simples e claro. Então vamos lá, primeiro texto. João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim. Eu vou ler versículos curtos, tá? Para não ficar muito longo, que são muitos textos. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Quem é que deu salvos para Jesus? Olha aí na sua Bíblia. Todo o quê? O Pai. Entendeu? E ó, segunda verdade, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tem como perder salvação? Vou explicar uma coisa para você, bota uma coisa na sua cabeça. Se a sua salvação, a conservação da sua salvação dependesse de você, seu destino era o inferno, porque você ia dar um jeito de perder. Você ia fazer, quer fazer, eu ia falar, ufa, consegui, bem-vindo ao inferno. Porque nós somos pecadores. Eu pergunto, você quer confiar no braço forte do Senhor para conservar a sua salvação? Ou você quer confiar nesses seus bracinhos fracos, magrinho, que vai fraquejar a qualquer momento? Espiritualmente, até o braço do Júlio é fraquinho. Até o braço do Oscar é fraquinho. Percebem? Mesmo Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Olha o que está escrito aqui. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que pode ir a Jesus? Apenas aqueles que Deus trouxer. Está escrito isso aí na sua Bíblia, João? Como é que se interpreta ninguém pode vir a mim? Ninguém pode vir a mim. É difícil. Vírgula, a não ser que o Pai dos céus trouxer. Isso incomoda, porque as pessoas se acham muito boas. Experimenta chegar para as pessoas e falar. Chega para a pessoa e fala, você tem erros, né? A pessoa fala, tenho, ninguém é perfeito. Agora, fala a verdade bíblica para ela, você é pecador, arrumou um inimigo. As pessoas não aceitam que são pecadoras. Entendeu? Imagina uma verdade dessa. Mais um texto de João. João 6, 64. Está até grifado na minha Bíblia. O outro lado da moeda, olha que legal. Palavras de Jesus. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. De quem que Jesus está falando aqui? Judas Iscariotes, que não era salvo. Por que não era salvo? Porque não foi Deus que o trouxe. Jesus já sabia, ele era Deus. Aqui é o contraponto.
Jesus sabe todo mundo que não vai se salvar. Qual é o nosso papel? Pregar, pregar, pregar. Orar, orar, orar. E tranquilizar. Quem for eleito vai ser salvo. Quem não for é igual Judas, andou do... Gente, imagina um parente seu agora, vamos fazer um exercício. Imagina um parente seu agora que você pusesse ele 3 anos e meio andando do lado de Jesus. Você acha que ele ia crer? Ali, os 12, ó, gente da diretoria. Vou te responder, se Deus não salvasse, não ia crer. Judas andou 3 anos e meio com Jesus e não creu. Entendeu? Não creu. Você nunca viu Jesus e Deus te salvou. Você acredita num livro de 2000 anos que o mundo aí fora diz que foi escrito por homens e que tem um monte de besteira. E Deus veio e te salvou. Sabe por quê? Porque é milagre. Olha quem você era, olha o que você pensava de Deus. Salvação é milagre. Isso incomoda. Vamos lá, João 7. Versículo 39. Palavras de Jesus. E isso disse ele do Espírito, ó, que Espírito com E maiúsculo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Amém. Veja, assim que Jesus foi glorificado, aconteceu o dia de Pentecostes. A partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo habita nos crentes. Lembra que eu ensinei? Antigo Testamento, o Espírito é temporário. Novo Testamento, o Espírito é permanente. Está aqui a prova. É bíblico ou não é? Percebe? Só estou lendo, não estou nem... Não precisa nem se preocupar em interpretar. O que eu acho interessante é isso, é só ler. Vamos lá, capítulo 8, versículo 47. Gente, olha que lindo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Até aqui. Por que o incrédulo continua incrédulo? Porque ele não é de Deus. Como é que ele vai fazer para deixar de ser incrédulo? Capacitado pelo Espírito Santo, vai ouvir as palavras, vai ser salvo, vai nascer de novo, vai crer. É milagre. Ou você acha que em que você é melhor que Judas Iscariotes? Se um pecado seu já te faz tão transgressor quanto ele. Existe ser humano que nunca pecou? Apenas Jesus Cristo. Lembra que ele é 100% Deus, 100% homem. É um mistério. Vamos lá, João 10, versículo 27. João 10, 27. Gente, passagem linda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quem é que deu as ovelhas para Jesus? Ô pastor, fui eu que criei. Não, foi Deus. Agora, olha que interessante, ninguém arrebata você da mão de Jesus. Gente, com o maior respeito, eu amo os irmãos pentecostais e amo os irmãos de outras igrejas. Eu creio que Deus salva. Nascido de novo é salvo, é tudo da família. O que nós estamos comentando é teológico. Mas quem já ouviu a seguinte frase? Precisa cuidar para o Satanás não roubar a tua salvação. Quem já ouviu isso? Isso não fecha com o que Jesus ensina. Ninguém as arrebatará da sua mão. Ah, mas você mesmo pode querer se desviar. Quem já ouviu isso? Mas aonde que está isso no texto? Você colocou.
por sua conta e risco. Eu prefiro continuar confiando no bração forte do Senhor. Mas você viu, simples, não tem mistério aqui. Só lê, você entende. Mais um texto. João 12, versículo 38. 37, vamos ler. Olha que interessante. Gente, essa passagem ofende o incrédulo. Olha o que Jesus Cristo, olha para mim antes. Jesus Cristo, Deus de amor, que morreu pela salvação do mundo? Não. Jesus morreu pela salvação da igreja. Jesus não perde ponto. Ah, pastor, prova para mim. Vamos ler junto. Palavras dele mesmo. Versículo 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Como começa o texto? Jesus fez um monte de sinal. E mesmo fazendo um monte de sinal, não creram. Lembra daquele seu parente? Ah, se um morto ressuscitasse no velório, ele ia crer. Não ia. Como é que você sabe? Jesus falou, mesmo que um dos mortos voltasse, eles não creriam. Lembra a parábola do rico e do Lázaro? Jesus falou a verdade. Entendeu? Jesus fez um monte de sinais e não creram. Agora, por que eles não creiam? O 38 continua. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Vamos parar aqui. O que Jesus está falando? O profeta Isaías perguntou, quem creu na nossa pregação? Aí Jesus continua com uma passagem de Isaías e fala o seguinte, vamos reler o 40. Deixa eu passar a moto. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, vírgula, a fim de que, vira a página, não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Eu pergunto no texto, quem cegou os olhos? Deus. Para quê? Para não crer e não ser salvo. Aí fica uma pergunta, Senhor, por que eu? Por que o Senhor não me colocou nesse grupo e cegou meus olhos? Porque eu lembro bem, Senhor, quando o Senhor se revelou a mim, a coisa que eu mais queria era te servir. A coisa que eu mais queria era andar com o Senhor. Esse texto nos ensina que existem pessoas que Deus cega os olhos para não salvar. Isso derruba o ensino que diz que Jesus morreu pelo mundo inteiro. Entenda, uma coisa é o sacrifício de Jesus ser suficiente para salvar o mundo inteiro. Isso é uma verdade. Não existe pecador que não possa ser salvo pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz do Calvário. Mas põe um ponto final aí, porque a outra verdade é o seguinte, efetivamente, Jesus morreu pela igreja. Entendeu? Essa é a verdade bíblica. Esse texto incomoda. Já li esse texto para as pessoas. A pessoa olhou para minha cara e falou, mas isso aí você que está falando. Eu falei, não, é só ler. Aí a pessoa não tinha resposta. É porque incomoda. A pessoa quer chegar lá no céu assim, não, eu criei. Eu fui para a igreja. Eu nunca vendi crack na esquina. Sou bom. Deus tinha a obrigação de me salvar. É? Tem certeza? Vamos lá. Capítulo 15, versículo 16. Diz assim, palavras de Jesus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos
conceda. Quem nos escolheu? Não foi você que escolheu Jesus. Foi Deus, foi Jesus que nos escolheu. Pelo menos é o que está escrito na minha Bíblia. Precisa interpretar, Ariadne? A frase é simples, só que incomoda. Aí se perguntar, mas então o pastor está querendo dizer que Deus escolheu um, não escolheu o outro? Exatamente isso, você entendeu bem. Ah, mas por quê? Não sei, a Bíblia não fala. Por motivos que eu desconheço, Deus não revelou. A Bíblia ensina o seguinte: Deus escreveu nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. E efetivamente nos salvou. Ponto final. Qualquer coisa que você falar mais do que isso, está falando por sua conta e risco. A pessoa perguntar para mim, mas me explica isso. Não tem explicação. A Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, eu não falo. Ela só fala o que Deus fez. Deus escolheu. Os que escolheu, predestinou. Os que predestinou, salvou. Ponto final. Entenderam? Tá afim de falar mais? Lembra do bracinho fraco para confiar? Nós somos arrogantes em relação a Deus. Deus te salvou e você ainda fica perguntando. Deus tinha que mandar você para o inferno. Seu destino era inferno. Nós somos horríveis, nós somos sujos. Nosso pecado é nojento. Ofende um Deus santo, santo, santo. Mesmo depois de salvo, você peca. Isso é sujeira, isso é mau cheiro. Glória a Deus que Jesus morreu pelo pacote todo. Senão a gente estava perdido. É pura misericórdia. É amor puro. Agora, falar para vocês o que eu faço. Eu prego para todo mundo. E oro pela salvação de todo mundo. Eu não tenho condição de saber quem é eleito. Mas eu tenho uma notícia boa. Eu não preciso ficar falando bonito, não preciso ficar armando jantar, sabe? Alçapão, gospel, pum. É só pregar. Se o cara foi eleito, pum, bola 7 na... Não, bola 8 na caçapa do canto, aqui é Paraná. Resolveu. Você vai falar, ah, Jesus, cara, eu quero. Mas nem falei. Não, mas eu sou pecador, eu creio em Jesus. É o trabalho mais fácil do mundo. Pregar para eleito. Agora eu pergunto, pode uma parede crer? Eu pergunto, defunto pode crer? Romanos fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outro texto fala, estando nós mortos, Ele nos vivificou. Está lá em Efésios. Antes da sua salvação, você era morto. Você não tinha comunhão com Deus. Deus precisou vir na sua vida e te salvar. Entende porque eu fico tão bravo com gente que fica fazendo conta se vem para a igreja? É porque não entendeu. Porque se entendesse que Deus te salvou, você ia brigar comigo, você ia querer culto todo dia. Entendeu? É consequência natural de quem nasceu de novo. É amar a Deus. É crer. É buscar santidade. Está entendendo agora porque sua família incrédula não consegue crer? Ela até compreende, mas não crê, porque não vem. Por isso a gente precisa orar. Senhor, tem misericórdia. Porque veja, Deus criou o tempo. Quando ele escreveu o nome no livro da vida, era a eternidade passada. Eu pergunto, quando começa a eternidade passada para Deus? Quando termina a eternidade futura? Acabamos de virar uma poça d'água. Derreteu o cérebro de todo mundo. Nós não podemos entender o Criador do tempo. Por isso que eu oro para todas as coisas. Para nos mostrar aqui, Deus coloca a eternidade passada. Porque esse cérebro de anta, meu, não consegue entender. Então ele bota o exemplo, eternidade passada. Mas se eu tento entender onde começa a eternidade passada, do ser que criou o tempo, e o nome dele é eterno,
Vira bonequinho do Super Mario. Puf, explodiu. Os cabeças não aguentam. Nós não conseguimos atingir, é muita sabedoria. Entendeu? Não dá para atingir. Por isso que a Bíblia nem fala. Vamos a mais um texto. João 17. Já estamos caminhando para o fim. João 17, versículo 2 e 3. Olha que legal. Olha que interessante. Vamos ler o 1. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Versículo 2, o que nos interessa. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos do mundo inteiro. Amém? Amém, Claudoir? Está escrito a todos do mundo inteiro aí? João? Não. A todos quantos lhe deste. Você tem certeza que Jesus morreu pelo mundo inteiro? Só estou lendo, não fica bravo comigo. Entendeu? Jesus teve poder para salvar todos que Deus... Jesus não desperdiça a obra dele, Jesus não perde ponto. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos ensina que tudo que Deus quer, Ele faz. Eu pergunto, vamos imaginar que você tem um filho muito querido de 2 anos de idade. E na sua casa tem uma piscina enorme, de 2 metros de profundidade. E aí aquela criança começa a andar em direção à piscina. E você vira para sua esposa e fala: amor, tira a criança lá da piscina que ela vai cair. A sua esposa respondeu: não, ela tem livre-arbítrio. Você faria isso? Seria uma pessoa louca. Imagina então você orar para Deus: Deus, salva minha mãe. Aí Deus responde na sua cara: eu não, ela tem livre-arbítrio. Você ia querer isso? Ou é melhor salvar, Senhor? Vai orar assim: Senhor, o Senhor sabe que ela não sabe enxergar a diferença da mão esquerda da mão direita. O Senhor sabe que ela está morta. É impossível para ela ser salva. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus da misericórdia. O Senhor tem poder para salvar. Tem misericórdia da vida dela, Senhor. Salva ela. Qual que é a oração bíblica? Eu acho que é a segunda. Bem melhor, não é? Mais segura. Ah, e se morrer for para o inferno? Não sei. Deus quis assim, acabou. Se Ele quiser me revelar, Ele revela. Se não quiser, também tá bom, que eu vou estar na vida eterna. Nossa, você é egoísta? Sim, eu tenho natureza pecaminosa. Vamos ver se depois, quando a gente estiver junto lá, eu vou falar da mesma maneira. Aí vou vir diferente, estilo apóstolo Paulo. Entendeu? Vamos a mais um texto. Próximo livro da Bíblia, Atos capítulo 2. Não, Atos capítulo 4, que eu quero encerrar. Mais 2 textos. Atos 4, versículo 26. Palavras de Pedro e João. Já li esse texto para os irmãos. Diz assim: levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. O que o texto está falando aqui? Juntou Herodes, juntou Pilatos, juntou sacerdote. Para quê? Para matar Jesus. Por quê? Porque Deus assim tinha determinado. Quem determinou? Deus. Quem executou? Herodes, Pilatos e os sacerdotes. Quem é o responsável? Herodes, Pilatos e os sacerdotes. Até quando você peca, você é responsável. Deus determina, mas quem vive a vida é você.
Você veio aqui hoje por quê? Você ficou possesso, doidão, falou, vou para a igreja. Não, falando, pô, hoje é dia de ir para a igreja. Tomou seu banho, clipou, pegou sua Bíblia e veio para a igreja. Você veio porque você quis. Quando você ora por quê? É um transe? Não, conscientemente fala, nossa, preciso orar. E ora. Por quê? Porque você quis. Entenderam a diferença? E aí, nosso último texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Esse texto deixa a turma maluca. Atos 13, versículo 48. Entendeu? Será que eu puxei certo aqui? Peraí. Ah, entendi. Atos 13, 48. Mas faltou um versículo que eu queria ler, mas tudo bem. Vamos ler esse 40. Não, Atos 13, 47 primeiro. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Vírgula, o principal. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quem creu? Aqueles que tiveram livre-arbítrio. Não, os que foram ordenados para a vida eterna. Aonde aconteceu essa ordenação? Apocalipse 17, 8. Deus escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Romanos 8. Os que de antemão conheceu, esse conhecer de marido e mulher, é intimidade. Entendeu? Os que de antemão conheceu, a esses predestinou. Aos que predestinou, justificou, para serem iguais à imagem do seu Filho. A Bíblia é clara, quem nos salvou foi Deus, a nossa parte foi o pecado. Isso tem que encher o nosso coração de alegria, tem que encher nosso coração de amor, tem que encher nosso coração de compromisso. Como que pessoas tão pecadoras como nós, Deus teve a ousadia de salvar os piores pecadores. Você salvaria Paulo, assassino de cristão. Você salvaria Davi, mão cheia de sangue. O rei pede 200 prepúcios, ele mata 300 homens. Homens segundo o coração de Deus, você salvaria? Não pôde nem construir o templo. E tantos da história. Você salvaria o eunuco, que não podia nem entrar no templo? Você salvaria Madalena, que foi possessa de 7 demônios? Você salvaria Batseba, mãe do rei Salomão, que traiu seu marido e a sua traição provocou o homicídio do seu marido? Nossa parte na salvação é o pecado. Que esse amor possa tocar nossa vida, trazendo um renovo, um compromisso, um amor, uma retidão, uma seriedade para tratar com Deus. Não foi coisa pouco que Deus fez. Que nós possamos realmente desenvolver um coração amoroso, agradecido por aquilo que o Senhor fez. E que isso mude a nossa vida. Que nós possamos nos tornar uma igreja apaixonada por Jesus. Porque foi um milagre indescritível. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha fixando essas verdades em nosso coração. Que realmente haja um divisor de águas em nossa vida. Que nós possamos estar realmente andando num novo nível, num novo grau de compromisso, com mais busca, com mais santidade, com um ministério abundante, que nós possamos realmente estar realizando as boas obras
para as quais o Senhor nos predestinou. Sê conosco, derrama da tua graça. Obrigado por tudo, Senhor, principalmente pelo presente da vida eterna. Oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém.